E aí, pessoal do YouTube, tudo de bom com vocês? Videozinho aqui sendo gravado de forma relâmpago para a gente falar sobre a convocação do Dorival Júnior. Sem enrolação, já vamos logo passar aqui a lista para vocês. Primeiro, a convocação do grandíssimo Dorival Júnior, que eu apoio muito na seleção brasileira e acho que vai fazer um bom trabalho. Começando pelos goleiros: Ederson do City, Bento do Atlético Paranaense e Rafael do São Paulo. Eu vou passar a lista todinha, depois eu comento. Laterais: Ian Couto, Danilo, Ayrton Lucas e o Wendel. Aqui talvez a grande surpresa. Zagueiros: Gabriel Magalhães, Beraldo, Marquinhos e Murilo. Murilo com apenas um L, lembre bem disso. Meias: Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, João Gomes e Pablo Maia. Outra grande surpresa. E no ataque: Hendrick, Gabriel Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Beleza, meus senhores? Agora vamos tentar comentar um pouquinho aqui nome a nome, alguns mais do que os outros, obviamente. No gol, cara, que tem a grande surpresa que é a do Rafael, né? Ederson e Bento normal, acho que o Bento já tinha até sido chamado alguma vez aí. Eu lembro que teve convocação que veio o Bento, teve convocação que veio o Lucas Perry, dessa vez não tinha a menor chance de vir o Lucas Perry, né? Já que tá passando por um momento péssimo no Botafogo, sei lá, faz 6 meses, eu acho. Ederson normal, tá sempre sendo convocado, deve ser o titular, inclusive, não consigo imaginar o Dorival colocando o Bento ou o Rafael. E aqui a grande surpresa é o Rafael, né, cara? Goleiro do São Paulo. Tava trabalhando com o Dorival Júnior até um dia desse, então o Dorival conhece bastante ele. Mas assim, sinceramente eu nem me importo muito com isso, cara, porque terceiro goleiro só tá lá pra levar Gatorade, pra treinar pênalti com os atacantes, sei lá. Não serve de muita coisa, então eu sei que tem gente que fica pistola com isso. Meu Deus, como ele se atreve a convocar esse terceiro goleiro. Mas terceiro goleiro pra mim, irmão, nem fede nem cheira, não tô nem aí. Laterais: Ian Couto, do Girona, convocação merecidíssima, tá fazendo uma grandíssima temporada pelo Girona. São 2 gols e 7 passes para gols nessa temporada do Ian Couto. É um lateral jovem, né? Tem aí seus 21 anos de idade, então é um cara que pode ainda fazer parte da seleção brasileira durante um longo tempo. Tava merecendo essa convocação. Aqui o Danilo da Juventus, que não é surpresa, né? Afinal de contas, o Danilo é regularmente convocado para a seleção brasileira há muitíssimo tempo, embora muita gente não goste do futebol dele, porque ele não é um lateral ofensivo, né? Ele é um lateral mais conservador, tanto que é um cara que joga de zagueiro na Juventus, mas é um jogador de muita confiança dos treinadores, é um cara muito seguro, é um excelente defensor. Quem acompanha a Juventus sabe disso. Então, eu acho que é um cara que pode ser muito útil sim para a seleção brasileira ainda. Você tem ali um lateral muito ofensivo que é o Ian Couto e um defensivo que é o Danilo, para deixar equilibrado. Agora, a lateral esquerda, meus amigos, meus senhores, essa lateral esquerda aqui com Ayrton Lucas e o Wendel, ó. Ayrton Lucas, eu sou torcedor do Flamengo, vocês sabem, então eu tenho uma certa propriedade para falar. É um cara que, às vezes, quando ele tá bem, quando ele tá em boa fase, ele é um foguete pela esquerda. É um cara super rápido, super ofensivo, que se for bem acionado e se tiver numa boa fase, tem muita coisa a contribuir, mas também é um jogador muito limitado na parte defensiva. É um jogador muitas vezes burro, vamos falar o português claro aqui, um jogador muitas vezes burro e que, na minha humilde opinião, não dá muito para você confiar para jogos em altíssimo nível do futebol de seleções. Mas o Dorival também trabalhou com ele no Flamengo, né? Durante a passagem muito vitoriosa dele pelo Fla, então talvez ele tenha em mente alguma utilidade. Já o Wendel, cara, esse Wendel aqui talvez muitos de vocês não conheçam ou não lembrem, mas é o Wendel lateral esquerdo do Porto. Cara, a gente tá em 2024. A última vez que o Wendel foi chamado para a seleção brasileira foi em 2016, já faz quase 10 anos que o Wendel não era chamado. Essa aqui eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Eu com toda certeza não me lembrava. O Wendel tem 30 anos de idade, para você ter uma noção. A última vez que ele foi chamado, ele ainda era um jogador jovem. Se eu não me engano, naquela época, ele era jogador do Bayer Leverkusen. Alguém me corrija aí se eu estiver errado. Nessa temporada, ele está com 22 partidas pelo Porto, 3 gols marcados e 2 assistências. Cara, eu não acompanho tanto assim o Porto, né? Vejo o que eu posso. Então, talvez os torcedores do Porto, se tiver algum aí, possam ter mais propriedade para falar. Mas assim, é um cara que foi muito bem contra o Arsenal, beleza. É um dos jogos que eu vi dele recentemente. Foi muito bem contra o Arsenal na Liga dos Campeões na parte defensiva. Talvez assim, de novo, o Dorival Júnior buscando mais essa questão do equilíbrio. Um lateral esquerdo muito ofensivo como o Ayrton Lucas e um defensivo ali como o Wendel.
talvez seja essa a ideia dele, mas que é bem surpreendente e eu tenho certeza que ninguém aí estava apostando. Na zaga, aqui eu tenho discordâncias. Gabriel Magalhães, merecidíssimo, um dos melhores zagueiros da Premier League, tá voando no Arsenal com toda certeza, inclusive uma força aérea, né? Gabriel Magalhães, o que faz de gol para um zagueiro é uma enormidade. Beraldo do PSG, tava no futebol brasileiro até um dia desses, trabalhou com o Dorival Júnior, foi campeão da Copa do Brasil com o Dorival Júnior no São Paulo. É um excelente zagueiro também, jovem, não surpreende. Marquinhos, vocês sabem muito bem que eu tenho criticado bastante o Marquinhos há muito, muito tempo. Ele deu uma melhorada? Deu, mas sinceramente eu gostaria de ver a seleção brasileira já testando uma nova dupla de zaga titular. Talvez o Marquinhos para o grupo ainda seja importante para ser um cara para reserva. Acredito que ele vai virar reserva? Não acredito, mas enfim, também não é uma chamada que surpreende. Agora aqui surpreende, cara. O Murilo. Murilo do Palmeiras foi convocado. Não é o Murilo do Nottingham Forest. Aqui eu discordo totalmente. O Murilo é bom zagueiro, joga bem no Palmeiras, isso é fato. Mas eu acho que o Murilo do Nottingham Forest e o Bremer da Juventus mereciam muito mais do que ele. Especialmente o Bremer, que está fazendo uma temporada brutal pela Juventus. Já é tempo que ele vem jogando muita bola no futebol italiano. Acabou ficando de fora. Discordo bastante dessa aqui do Dorival Júnior. O Murilo do Nottingham Forest já estava jogando muito bem no Corinthians. Chegou no Nottingham Forest, está fazendo uma temporada muitíssimo boa na Premier League. Também é um cara que eu acho que poderia ter sido chamado. Dorival Júnior preferiu o Murilo do Palmeiras. Acho que essa daqui, por enquanto, é a convocação que mais está deixando a galera pistola, né, cara? Realmente isso aqui foi surpreendente. Meio-campista. Temos aqui o André do Fluminense, zero surpresa. Excepcional jogador do Fluminense, um dos principais jogadores na conquista aí da Libertadores. É um cara que eu gosto muito do futebol dele. Acho que ainda pode ser muito, muito útil para a seleção brasileira. Provavelmente a tendência é que na próxima temporada ele até pinte no futebol europeu. Andréas Pereira. De novo eu repito, eu sou flamenguista, então vocês sabem bem o que é que eu penso desse senhor aqui, mas o Andréas Pereira, eu admito que ele está fazendo uma temporada muito boa no Fulham, né? É um dos melhores jogadores da equipe, sem dúvida alguma. São 33 partidas nessa temporada, 1 gol e 6 assistências. O Andréas Pereira está com 28 anos de idade. Já estava meio que na cara que ele ia ser convocado, porque teve uma entrevista aí, uma parada que ele conversou com o Dorival Júnior sobre isso, uma informação que saiu um tempinho atrás, então tava meio que na cara. Sinceramente é um cara que eu não confio, eu não confio de jeito nenhum, mas com certeza o Dorival deve estar enxergando alguma utilidade nele. Eu não convocaria, mas assim, sinceramente pela bola que ele tá jogando, não acho que é nem nada criminoso, mas eu não convocaria. Bruno Guimarães, figurinha carimbada, né? Toda a convocação tá. Grandíssimo jogador do Newcastle, de longa data que já tá jogando muita bola. Casemiro também, zero surpresa, embora tenha passado alguns probleminhas o primeiro semestre dele no Manchester United foi bem ruim. Mas é o Casemiro, né? Um cara que tem uma confiança altíssima, então tem que continuar sendo chamado. Aqui o retorno do Lucas Paquetá, que tá fazendo a melhor temporada da carreira dele, provavelmente, nessa temporada no West Ham, né? E estava sem ser convocado pelo Fernando Diniz por causa daquela acusação de manipulação de aposta que ele estava sendo investigado. Mas não fazia o menor sentido ele estar sem ser convocado pela seleção brasileira, porque ele estava jogando normalmente no West, então por que não poderia ser convocado pela seleção brasileira? Tava uma parada muito bizarra, muito sem explicação. E aí na primeira convocação do Dorival chama, merecidíssimo. A seleção brasileira não pode ficar sem o Lucas Paquetá, inclusive tem que ser titular. Douglas Luiz também, temporada brutal pelo Aston Villa, já vem jogando muito há bastante tempo, inclusive essa é a temporada mais goleadora do Douglas Luiz, para vocês terem uma noção. Na Premier League inteira só tem 2 jogadores que fizeram mais gols em casa, né, como mandante do que o Douglas Luiz, que é o Haaland e o Salah. Então, um cara que tá jogando muita bola também tem muito gol. João Gomes, outro cara aqui que trabalhou com o Dorival Júnior, né? João Gomes trabalhou com o Dorival no Flamengo também, na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Vem jogando muito bem no Wolverhampton, inclusive recentemente marcou os seus 2 primeiros gols na temporada, né? Contra o Tottenham, fora de casa. É um jogador que eu gosto muito, já estava torcendo muito pela convocação dele. Aqui outra convocação bastante polêmica, que é a do Pablo Maia. Que assim, é bom jogador também, cara, mas não sei se para exigência de um meio-campo da seleção brasileira é o cara mais indicado, sinceramente. Assim, talvez valesse mais a pena não chamar o Pablo Maia e chamar mais um centroavante, porque como vocês podem já observar aqui, ele não chamou, ele meio que não estava muito afim de chamar centroavante, né? Eu acho que eu não chamaria o Pablo Maia, chamaria um centroavante a mais, ou então um meio-campista diferente, cara. Eu discordo dessa convocação aqui.
Também é um cara de confiança do Dorival. Assim, é natural que treinadores gostem de chamar jogadores da sua confiança, né? Então ele trabalhou com o Paulo Maia no São Paulo. Era um jogador que ele confiava muito, jogava muito bem com ele. Não é uma surpresa tão grande assim do ponto de vista do Dorival chamar ele. Mas daqui de fora olhando, realmente eu discordo. Acho que tem gente melhor para chamar. No ataque, o Endrick, né, que começou a ser chamado com o Fernando Diniz, tá na cara que é um jogador extra classe, é um jogador que tem tudo para ser um dos melhores do mundo. Então a tendência é que daqui para frente ele esteja em toda a convocação e acho que tem que estar. O Endrick não pode ser jogador de seleção olímpica, de seleção sub-20, sub-23 e não sei o que, tem que ser jogador da seleção principal porque ele é desse nível, então tem que já ir se ambientando a jogar pela seleção principal, já que ele é o legítimo herdeiro da 9 futuramente. Gabriel Martinelli comendo a bola pelo Arsenal, zero surpresa, merecidíssimo. Rafinha estava machucado pelo Barcelona, voltou, fez gol, deu assistência. É um cara que não tem jogado bem regularmente há bastante tempo, muito pelo contrário, tanto que no Barcelona ele foi meio que ofuscado totalmente pelo Lamine Yamal, que é um guri de 16 anos. Não sei essa convocação do Rafinha, sinceramente, mas também não acho que seja nenhuma aberração, não. Richarlison, cara. Esse aqui, cara, vocês vão lembrar muito bem que quando ele era chamado pelo Diniz, eu criticava bastante, cara, porque o ano de 2023 do Richarlison foi bem ruim. Mas recentemente, aí nos últimos meses, ele deu uma melhorada grande. Tava jogando demais pelo Tottenham. Teve uma lesãozinha agora, inclusive a gente nem sabe se ele vai poder jogar. Dorival Júnior falou que entrou em contato com o Tottenham e falaram que ele deve estar disponível para os amistosos que vão ser no dia 23 e 26 desse mês. Então ainda tem um certo tempo aí, né? Ainda tem mais de 20 dias, então talvez ele consiga se recuperar a tempo. Acho que a convocação é merecida, levando em conta o quanto ele melhorou. Ele realmente estava jogando muito, muito, muito bem pelo Tottenham. Outro cara que até estava na pauta que poderia aparecer por aqui era o Matheus Cunha, né? Que também era um cara que eu criticava bastante depois de uma melhorada grande pelo Wolverhampton. Mas aí teve uma lesão seríssima na coxa e não estava disponível para ser chamado. Rodrigo, normal, ser chamado, dos melhores jogadores da Europa, na minha opinião, embora seja um jogador bastante irregular. Eu vivo criticando isso no Rodrigo, mas quando ele joga bem, é um monstro. Vinícius Júnior também, o melhor jogador do Real Madrid, para mim, um dos melhores jogadores do mundo. Tem tudo para ser o melhor jogador da seleção brasileira, se corresponder como ele corresponde no Real Madrid. E aqui o Savinho, que é outro jogador de Girona, assim como o Ian Couto, né? Temporada fantástica do Savinho. 9 gols marcados, 7 assistências pelo Girona. É um cara que já está fechado com o Manchester City. Então, na próxima temporada aí, vai estar lá jogando sob o comando do Guardiola. Também é um cara jovem, né? Tem aqui os seus 19 anos de idade, cara. O Savinho, impressionante. Inclusive, uma convocação com vários jogadores jovens, né? Endrick, Martinelli, Rodrigo, Savinho, Vinícius Júnior são caras que têm ótima idade ainda. E se você for parar para voltar um pouquinho para trás aqui, João Gomes. Também é um cara que tem todo um futuro pela frente para a seleção brasileira. Beraldo. E assim por diante ali. Os goleiros aqui, o Bento, por exemplo. Enfim, é isso, cara. Acho que ainda eu vou falar um pouquinho mais de alguns nomes aqui que eu senti falta, mas de maneira geral, uma convocação que tem alguns nomes que eu discordo bastante e outros que eu concordo bastante, que foram novidades que eu gostei muito, tipo o João Gomes, que é um cara que não vinha sendo chamado regularmente. E agora com o Dorival Júnior, eu espero que ele continue sendo chamado, espero que ele corresponda, né? Acho que não vai ser titular, mas espero que quando entre bem. E André, gostei de ele ter continuado, estava sendo chamado com o Diniz. Não sei qual é a ideia do Dorival Júnior para volante titular, se ele vai permanecer com o Casemiro ou se ele já vai começar a trocar. Tem discordâncias aqui, o Wendel discorda, Ayrton Lucas, não sei, talvez ele pudesse ter chamado laterais mais confiáveis. A zaga aqui eu também discordo de dois nomes aqui, Murilo ou Marquinhos, eu não sei, cara, especialmente o Murilo, talvez o Marquinhos para compor, ok, mas o Murilo não. Rafael disse tanto faz, terceiro goleiro não significa nada. E por falar em convocação brasileira, eu destaquei aqui o Palmeiras teve dois jogadores chamados, né, o Murilo e o Endrick. E o Dorival Júnior, que trabalhou a carreira inteira no Brasil, então já era de se esperar que ele fosse chamar muitos jogadores do futebol brasileiro. E de fato ele chamou. Aqui eu vou até contar com vocês. Jogadores do futebol brasileiro que ele chamou. Bento, Rafael, Ayrton Lucas, Murilo, acho que até o Beraldo, cara, ele tá tão pouco tempo no futebol europeu que esse pá até poderia entrar aqui, mas não vou deixar não. Beleza, 4. Quem mais aqui? André, 5. Pablo Maia, 6.
E no ataque, quem mais aqui? O Endrick, né? 7. Gabriel Martinelli, não, beleza. Ele chamou 7 jogadores do futebol brasileiro, cara. Tipo assim, eu não tenho essa informação, mas talvez seja a convocação com mais jogadores de futebol brasileiro em um bom tempo aí, cara. Porque geralmente, assim, vem sempre alguns caras de futebol brasileiro, mas 7 jogadores, cara, sinceramente eu não sei se recentemente teve uma convocação com tantos jogadores de aqui. Agora eu vou falar de nomes que poderiam, sim, ser uma opção. Eu vou primeiramente citar o João Pedro, que talvez seja um cara que alguns de vocês lembrem, né? O João Pedro do Brighton. Mas ele tá machucado, tá um mês sem jogar, então não era uma opção, né? Agora outros caras aqui. O Bremer, eu já citei para vocês. Bremer tá fazendo uma temporada fantástica pela Juventus, é um dos pilares da Juventus. E é um cara que já vinha jogando muito bem até antes de ir para a Juventus, né? No Torino ele foi eleito o melhor defensor da Série A. Aí você pensa, mas faz 2 anos atrás, beleza. Mas ele continua jogando muito bem, cara. Quem vê a Juventus jogar, quem tem paciência para ver a Juventus jogar, sabe que é um zagueiraço, é um cara de muita confiança. O Murilo com 2 L's, né? O Murilo do Nottingham Forest também é um cara que tá fazendo uma temporada absurda, por mim poderia estar na lista. Para lateral esquerda, ele chamou o Wendel e o Ayrton Lucas e não chamou o Carlos Augusto, cara. O Carlos Augusto que tá jogando na Inter, ele é reserva do Di Marco. O Di Marco é um monstro de lateral, então, de ala, né? Porque a Inter joga com ala, não tem o que fazer. Mas sempre que o Carlos Augusto entra na equipe da Inter, ele joga muito, muito bem. É um cara que eu gosto bastante, é um cara com muito poder ofensivo. Tranquilamente, na minha opinião, poderia ter sido chamado no lugar do Ayrton Lucas. Outro nome que talvez vocês citem é o do Samuel Lino, né? Vocês sabem que eu sou torcedor do Atlético de Madrid e, obviamente, eu gostaria de ver o Samuel Lino na seleção brasileira. Porém, cara, a grande verdade é que o Lino joga meio que improvisado, adaptado no Atlético de Madrid, porque ele é um atacante, um ponta, e o Simeone utiliza ele como ala esquerda, sendo que ele é destro. Então, assim, para ele ir para a seleção brasileira, só se fosse como atacante. Não esquece de chamar ele como lateral, cara. Ele não é lateral. Ele joga de ala no Atlético de Madrid, que aí já é uma adaptação dele jogando ali com o pé trocado. E aí, para ele ser chamado pelo ataque, a concorrência é muito forte, cara. Aqui com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Gabriel Martinelli. É muita gente boa por ali. Então, eu entendo que o Lino não seja chamado. Quem mais aqui? O Evanilson, que tá fazendo uma temporada muito boa no Porto, tá? São 20 gols e 3 assistências, pelo menos que eu me lembre, se eu me esqueci, se o número dele já mudou, vocês me avisam aí, mas tá fazendo uma temporada muito boa pelo Porto. Também é um cara que poderia ter se chamado ali pro ataque, mas ok, também não acho que seja nenhuma aberração. O Vitor Roque, cara, assim, você sabe que o Vitor Roque chegou há pouco tempo no Barcelona, e teve alguns probleminhas ali, começou um pouquinho mal, depois ele deu uma melhorada, já fez gol pelo Barça, fez 2 gols, aliás. É um cara que é extremamente talentoso. Como eu falei aqui, eu tiraria o Pablo Maia e chamaria um atacante a mais. Talvez esse atacante a mais que eu chamasse seria o Vitor Roque, cara. Porque eu acho que o Vitor Roque também é um cara muito pro futuro da seleção brasileira, mas talvez pelo momento, não sei, questão de confiança, o Dorival não quis chamar ele, né? E quem mais? Outro que estava muito em pauta é o Pedro, né, da seleção brasileira, que é um cara que jogou uma bola amuada com o Dorival Júnior, mas talvez pelo ano de 2023 do Flamengo que foi bem ruim, ele não tenha chamado, ou talvez ele não queira jogar com um atacante exatamente da característica do Pedro, né? Porque assim, se você parar para olhar aqui essa convocação no ataque, se ele for jogar com 9, esse 9 vai ser o Endrick, porque nenhum dos outros jogadores é 9. Então, sei lá, o que é que o Dorival Júnior tá pensando, cara. Eu achei que ele chamaria um 9 mais de área, assim, porque ele gosta desse tipo de jogador, né? Historicamente, na carreira dele, ele gosta desse tipo de jogador, mas acabou não chamando nem o Pedro, nem outro jogador dessa característica. Então, eu imagino, por enquanto, que ele deve atuar ali, cara, com o Endrick por dentro, o Vinícius Júnior pela ponta esquerda e pela direita, eu acho que ou ele vai com o Rodrigo, né, da forma que o Rodrigo joga no Real Madrid pela direita, ou com o Rafinha. Não sei, vai depender muito de como o Dorival Júnior vai enxergar isso. É imprevisível, cara, porque a gente tá falando de um técnico que valoriza muito o futebol brasileiro. Então, talvez tenha jogador aqui que tá no futebol brasileiro que surpreende e ele escala como titular.
Tipo assim, eu já tô pensando aqui que talvez a zaga que ele vai montar seja Marquinhos e Magalhães e o Murilo que a gente tá tanto criticando nem chegue a jogar. Outro cara que talvez nem chegue a jogar é o Wendel, talvez ele prefira o Ayrton Lucas ali, um lateral mais ofensivo chegado. O Pablo Maia também tem muitas opções aqui que estão na frente dele. Talvez é um cara que nem chega a jogar. O Rafael tem certeza que não vai chegar a jogar. Como eu falei, terceiro goleiro só serve para compor ali, porque a chance dele jogar, a chance de acontecer uma situação na qual ele tem que jogar é ínfima. Então, eu acho que não vai acontecer. E por último, meus queridos, para finalizar aqui, uma comparaçãozinha rápida entre a última convocação e essa, cara. A última convocação que foi feita pelo Diniz, a gente tinha aqui Alisson, Ederson e Perry. O Alisson não foi chamado agora porque tá machucado, beleza. Mas o Perry já é uma mudança. Aí, ó, Bremer, outra mudança. Nino, outra mudança. O Nino que tá agora no Zenit, né, da Rússia. Emerson Royal, Carlos Augusto, Renan Lodge, já são 6 jogadores diferentes que, em relação àquela. Joeliton, Rafael Veiga, naquela o Rodrigo tinha se chamado como meia. O Fernando Diniz enxergava ele como meia, né? Dorival Júnior chamou ele na sessão de ataque, então acho que ele não deve enxergar ele assim. Gabriel Jesus, inclusive tá com um probleminha físico agora, não sei se ele já retornou pelo Arsenal, acho que ainda não. João Pedro, né, também tá machucado, como eu falei. Paulinho, né, 11. PP do Porto, 12. E se contar com o Alisson machucado que não foi chamado, 13. 13 jogadores diferentes aí, praticamente mais da metade da convocação, né, cara? Então é uma convocação bastante diferente. Você vê uma diferença grande de mentalidade entre o Fernando Diniz e o Dorival Júnior. E sinceramente, cara, eu gostei mais da convocação do Dorival, na minha opinião. Eu acho que tem algumas coisas aqui passíveis de crítica, né? Eu mesmo critiquei, acho que vocês vão criticar também. Mas, de maneira geral, para essa primeira convocação, eu daria uma nota 7,5. Vou dar uma nota 7,5, que pode virar 8,5, talvez até 9, dependendo de como ele vai escalar, dependendo de como ele vai colocar esse time para jogar. Mas, por enquanto, por algumas coisas ali que eu discordo bastante, especialmente o Bremer, cara. Acho que o Bremer é a minha maior discordância. Para mim, o Bremer não pode ficar de fora da seleção brasileira, cara. Com todo carinho pro Dorival Júnior. Acho que nessa ele errou e errou feio. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Obrigado pela sua atenção e não se esqueça de deixar o likezinho aqui no vídeo se você gostou, beleza? E a sua opinião. O que é que você achou da convocação? Se puder mandar aí a sua nota para a convocação, as suas concordâncias e discordâncias, seria top demais. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.